Muitos de nós fomos ensinados que a disciplina é o caminho definitivo para a liberdade. Acordar cedo, seguir rotinas milimétricas e cumprir metas inflexíveis tornou-se o novo evangelho da produtividade moderna. Mas, se você já sentiu que, apesar de estar fazendo tudo certo, a vida parece estar perdendo a cor e o significado, talvez você tenha caído em uma armadilha invisível. A disciplina, quando desconectada de um porquê profundo, deixa de ser uma ponte e se torna uma cela. Este vídeo não é um convite à preguiça, mas um manifesto pela clareza. Vamos entender por que o seu esforço pode estar te aprisionando e como a visão de Viktor Frankl pode libertar a sua vontade de potência. A disciplina é frequentemente vendida como um fim em si mesma. O mercado da atenção nos bombardeia com rituais matinais e cronogramas de aço, sugerindo que, se apenas formos mais rígidos conosco, a felicidade finalmente se manifestará. No entanto, o que observamos hoje é uma geração de prisioneiros de alta performance. São indivíduos que possuem corpos atléticos, contas bancárias saudáveis e rotinas impecáveis, mas que carregam um vazio existencial que nenhuma lista de tarefas consegue preencher. Eles correm, mas não sabem para onde. Eles conquistam, mas não sentem o sabor da vitória. O problema central reside na inversão de valores. A disciplina deveria ser a ferramenta que serve à nossa visão de mundo e não um mestre que nos chicoteia em direção a lugar nenhum. Quando você executa uma tarefa apenas pelo dever de executá-la, sem que ela esteja ancorada em um propósito que transcenda o próprio ego, você está apenas construindo as paredes da sua própria prisão. Essa prisão é feita de hábitos que não te alimentam e de metas que não te representam. É o que chamamos de disciplina oca, uma estrutura rígida por fora, mas completamente vazia por dentro. Para aprofundar essa reflexão, precisamos recorrer à sabedoria de Viktor Frankl. Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas, observou algo fundamental sobre a natureza humana em condições extremas. Ele notou que a diferença entre aqueles que sucumbiam e aqueles que encontravam forças para continuar não residia na constituição física, na inteligência ou na disciplina mecânica, mas na presença de um sentido. Para Frankl, o homem é um ser em busca de significado. Frankl defendia que o ser humano é movido por uma vontade de sentido. A disciplina, no contexto de Frankl, não era um fardo imposto de fora, mas uma consequência natural de ter um "pra quê". Ele percebeu que a liberdade definitiva, a última das liberdades humanas, é a capacidade de escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância. Se a sua disciplina hoje parece um castigo, é provável que você tenha perdido de vista o sentido que deveria justificá-la. A disciplina sem sentido é apenas uma forma sofisticada de masoquismo, onde você se pune diariamente em nome de uma produtividade que não te leva à plenitude. Vivemos no que Frankl chamava de vácuo existencial. Temos todos os meios para viver, mas nenhum sentido pelo qual viver. A tecnologia e a economia moderna facilitaram nossa rotina, nos deram conforto e eficiência, mas nos deixaram órfãos de propósito. Nesse cenário, a disciplina vira uma muleta. Tentamos preencher o vazio com o excesso de atividades. Se eu estiver ocupado o suficiente, se minha agenda estiver lotada de compromissos disciplinados, talvez eu não precise encarar o silêncio que me pergunta no fim da noite: para que tudo isso? A verdadeira disciplina é seletiva. Ela é o ato de dizer não para o que é urgente em favor do que é importante. Mas como saber o que é importante se você ainda não definiu qual é o seu papel no mundo? Sem essa bússola, você está apenas correndo em uma esteira. Gasta energia, transpira, segue o ritmo, mas permanece exatamente no mesmo lugar. A disciplina sem sentido é o movimento frenético de quem está perdido.
Antes de explorarmos como a disciplina pode ser transformada em prisão, em liberdade real, gostaria de fazer um convite à sua presença consciente. Se esta reflexão sobre o vazio que o excesso de regras pode causar está fazendo sentido para você, considere curtir este vídeo e compartilhar nos comentários abaixo. Qual é o para quê que justifica o seu esforço hoje? Diferente do que muitos pensam, a liberdade não é a ausência de restrições. A liberdade absoluta, sem contornos, é o caos. A verdadeira liberdade é a capacidade de impor a si mesmo as leis que você escolheu seguir por livre e espontânea vontade. Isso é o que chamamos de autonomia. Um rio só tem força e direção porque possui margens que o limitam. Sem as margens, ele se espalha e vira um pântano. A disciplina são as margens do seu propósito. Quando você escolhe uma disciplina porque ela serve a um propósito maior, seja ele criar uma obra de arte, cuidar da sua família com excelência ou contribuir para a sua comunidade, essa disciplina deixa de ser pesada. Ela se torna o veículo da sua vontade. É a diferença entre o prisioneiro que quebra pedras por obrigação e o escultor que quebra pedras para libertar a estátua que está lá dentro. Ambos fazem o mesmo esforço físico, ambos sentem o suor e o cansaço, mas apenas um deles está livre, pois seu esforço é um ato de criação, não de submissão. Muitas vezes usamos a disciplina como um mecanismo de defesa para evitar a angústia da escolha. É muito mais fácil seguir um roteiro pronto, uma fórmula de sucesso vendida na internet, do que sentar-se em silêncio e decidir o que realmente importa para sua alma. A disciplina mecânica nos dá uma falsa sensação de segurança moral. Eu bati minhas metas, eu cumpri minha rotina, logo sou uma boa pessoa. Mas progresso sem direção é apenas deslocamento. Frankl nos ensina que o sentido da vida não é algo que inventamos do nada, mas algo que detectamos na realidade. Ele está lá, nas situações cotidianas, nos encontros, nas responsabilidades, esperando por nossa resposta única. A disciplina correta é aquela que nos prepara para responder à vida com integridade. É o treino que nos permite estar prontos quando o sentido nos chama. Se a sua rotina atual te deixa exausto demais para ouvir esse chamado, se ela drena sua sensibilidade, então sua disciplina está falhando em sua missão principal. Ela está te cegando, em vez de te equipar. É interessante observar como, ao confrontarmos a natureza das nossas rotinas, surge um desejo quase instintivo de justificar nossas escolhas para nós mesmos. Se você sentiu que este vídeo trouxe um lampejo de clareza, sinta-se à vontade para compartilhar essa percepção conosco. Como então sair dessa cela de regras vazias? O primeiro passo é o que Frankl chamava de autotranscendência. O sentido nunca é encontrado olhando apenas para dentro, para o próprio umbigo ou para o próprio sucesso. O sentido é encontrado no mundo, em algo ou alguém fora de nós. Uma causa a ser servida, uma pessoa a ser amada, ou um trabalho a ser realizado com excelência. A disciplina deve ser redirecionada para servir a essa conexão externa. Comece revisando suas regras diárias com um olhar clínico. Quais delas foram impostas por expectativas sociais? Quais delas você segue apenas por medo de ser rotulado como improdutivo? A disciplina real requer a coragem de ser impopular consigo mesmo e descartar o que não serve ao seu sentido fundamental. É um processo de poda constante. É entender que a disciplina é como um fogo. Se você souber usar, ela aquece seu lar e ilumina seu caminho. Se você apenas se jogar nela sem critério, ela te consome até as cinzas. Não se trata de abandonar a disciplina, mas de batizá-la com um propósito. Quando a disciplina encontra o propósito, ela muda de nome, ela passa a se chamar devoção. E a devoção não cansa da mesma forma que a obrigação. Ela possui uma fonte de energia renovável.
O atleta que treina para a Olimpíada e o pai que acorda cedo para prover para os filhos não são escravos da rotina, eles são mestres do seu tempo, porque cada segundo de esforço está impregnado de um porquê inabalável. A vida não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona de significados. Se você transformar sua disciplina em uma prisão, você chegará ao fim da vida com um currículo impecável, mas com uma alma faminta. Não permita que a busca pela eficiência destrua a sua capacidade de viver com profundidade. A disciplina deve ser o tapete vermelho para a sua missão, nunca as correntes que te impedem de caminhar em direção a ela. A disciplina sem propósito é o maior desperdício do potencial humano, pois ela consome a nossa energia mais preciosa para manter uma fachada de ordem sobre um caos interno. Vimos, através da experiência transformadora de Viktor Frankl, que o esforço só ganha valor real quando está a serviço de um sentido que nos transcende. Se você se sente sufocado pelas suas próprias metas e rotinas, talvez seja o momento de parar de correr e começar a olhar para o horizonte. A liberdade não é um destino distante, mas a escolha consciente de cada passo que você dá hoje. Este canal Pilares da Prosperidade nasceu para ser um refúgio e um guia nessa busca por uma vida que não seja apenas funcional, mas verdadeiramente rica em significado. Aqui, acreditamos que a prosperidade autêntica nasce da harmonia entre a clareza mental, a força do corpo e a paz da alma. Nenhum desses pilares pode ser sustentado por uma disciplina cega que ignora o propósito de existir. Abordamos a disciplina não como uma punição, mas como a ferramenta máxima de soberania pessoal. Convido você a se inscrever e a aprofundar essa jornada conosco. Explore nossos outros vídeos onde discutimos a intersecção entre valores, disciplina e a construção de uma vida com legado. Não deixe que a mecânica do dia a dia enterre sua essência. Recupere o seu porquê e veja como a sua prisão se transforma instantaneamente em um caminho de liberdade. Pense nisso. Até a próxima!